Boa tarde, amigos. Boa tarde, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus. Mais uma vez, no dia de hoje, agradecemos a Deus pela vida, a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Aos espíritos amigos, agradecemos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos a todos vocês que têm nos auxiliado nos nossos estudos, nas nossas reflexões, que têm estudado juntos conosco o Evangelho de Jesus, que têm se envolvido nesses estudos para o nosso aprendizado conjunto. Como falamos já diversas vezes, não estamos aqui com o propósito de evangelizá-los. Estamos aqui em busca da autoevangelização. Estamos aqui para aprendermos juntos e principalmente praticarmos juntos o Evangelho do Cristo. E para esta tarde, esse início de tarde de 12 de maio de 2020, estamos chegando aqui mais uma vez para darmos continuidade aos estudos de mais um capítulo do livro Calma, livro do Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, que nos trazem, esta dupla, Chico e Emmanuel, nos trazem profundos ensinamentos acerca do nosso comportamento, em especial para estes momentos pelos quais nós estamos passando. E que Emmanuel, segundo ele, quando foi convidado no mundo espiritual para trazer estas páginas para nós, ele já colocou e nos informou logo no prefácio da obra sobre o período de problemas que nós teríamos aqui na Terra anos depois, décadas depois, já que conforme nós encontramos aqui neste livro, ele nos diz o seguinte no seu prefácio, que passaríamos por períodos de agitação, tempos de transição, passaríamos por dificuldades de entendimento entre os povos, passaríamos também por impactos no nosso progresso e também passaríamos por um conflito de gerações. E exatamente por isto que em 1978 ele foi convidado a trazer para a Terra, através de Chico Xavier, estes ensinamentos para que mantivéssemos a calma durante todo este período de transição ou de culminância de transição pelo qual nós passaríamos. Porque sabemos que este período de transição é um período muito longo, que se começou há séculos, até mesmo há milênios, conforme alguns companheiros nos esclarecem, e que estamos hoje, segundo os espíritos amigos, na culminância deste processo de transição. Mas que sabemos, conforme eles nos falam também, que este processo de regeneração não se concluirá agora. Conforme nos informa o Espírito Miramês, lá no livro Maria de Nazaré, logo no primeiro capítulo do livro Maria de Nazaré, que este processo de regeneração, ele teria todo esse período desse terceiro milênio para a sua conclusão. E ainda não nos informa que seria concluído no terceiro milênio. E conforme nós sabemos, este período pelo qual nós estamos passando de dificuldades causada pela pandemia do coronavírus, conforme os espíritos amigos nos têm alertado ultimamente, através de diversas mensagens mediúnicas, que este período é exatamente para despertarmos em nós, seres humanos, despertarmos em nós, através da dor, despertar o amor. E eles nos chamam a atenção também que neste momento pelo qual nós estamos passando,
um exército enorme de trabalhadores da luz estão constantemente nos auxiliando, estão constantemente trabalhando para nos auxiliar e precisam da nossa ajuda, precisam do nosso comportamento de vibração no bem e para o bem, para que se torne mais fácil a ação deles na nossa vida. E eles nos dizem ainda que o vírus é uma manifestação real do que precisa mudar. É uma manifestação real do que nós precisamos mudar na nossa vida. Aí muitos companheiros às vezes falam que tudo isto que está acontecendo é porque Deus quer. Mas segundo alguns mais esclarecidos do que nós temos que inclusive corrigir esta frase, porque tudo isto que está acontecendo não é pelo fato de que Deus quer. Deus não quer ou não queria que isto acontecesse. Na verdade, Deus permitiu que isto acontecesse porque precisaríamos, porque nós precisamos. E exatamente por isto que está sendo mostrado para nós o que nós precisamos mudar. E ainda eles nos dizem que quanto mais egoísta nós formos, mais sofreremos. Quanto mais apego aos bens materiais, mais problemas nós teremos. E aí eles nos dizem ainda que é preciso que busquemos e acreditemos, porque a cura é possível, o controle é possível, a ressignificação da nossa vida também é possível e que a real fraternidade também é possível, mas temos que fazer a nossa parte. Eles acrescentam ainda que uma vida com uma nova perspectiva, com um alinhamento diferente, de acordo com o que a alma pede, de acordo com o que a alma quer, vai acontecer para todos nós aqui no nosso planeta e que temos que fazer a nossa parte, porque é exatamente o que todo o universo está suplicando, a nossa transformação. E aí eles nos informam ainda que são tempos de dor, mas também de resistência, de luz e de profundas e urgentes mudanças. Urgentes mudanças, sem sombra de dúvida, é o que nós precisamos. E eles nos dizem ainda que também são tempos de discernimento e propagação da sua melhor parte. Nós temos que propagar a todo lado e para todos a nossa melhor parte. E aí eles nos dizem ainda que é hora, que é tempo de integrar, de nos integrarmos verdadeiramente como humanidade e não momento de separar. Precisamos nos integrar e não a separação. Eles nos chamam a atenção também que é preciso que nós acatemos a ordem dos nossos governantes, desde que sejam governantes que estejam agindo no seu perfeito juízo, porque eles nos dizem que nós não podemos de forma alguma também, além de respeitar as leis dos nossos governantes que querem o nosso bem, nós precisamos respeitar e não esquecermos as leis divinas, as leis de Deus, porque o momento é de ordem, o momento é de ética, o momento é de moral para tempos novos. Então precisamos sim de ordem, de ética, de moral para nos transformarmos em seres melhores, para habitarmos um mundo melhor. E aí para isto, conforme eles nos falam ainda, que é preciso que nós vibremos no amor para as nossas células, para todo o nosso corpo, porque amor, saúde e vitalidade é o que nós precisamos, é o que o planeta precisa. E aí, por último, eles nos dizem ainda que a nossa participação neste processo para a melhoria do mundo, para a cura do mundo, a nossa participação é sempre muito importante. Temos que fazer a nossa parte. E eles nos avisam que eles estão conosco, que nós não estamos abandonados.
E aí nos diz ainda: sigam fortes e determinados a construir um mundo significativamente melhor. Então precisamos seguir adiante fortes e determinados para construirmos um mundo melhor, porque o mundo de regeneração é o qual se descortina na nossa frente, mas que temos que passar por este momento pelo peso da mão regeneradora, conforme eles nos falam por último numa mensagem, o peso da mão regeneradora que está, digamos, de uma certa forma sobre todos nós e no nosso caminho. Precisamos realizar aquilo que nos compete. Como? Como que nós esperaríamos ou como que nós vamos esperar um mundo melhor, um mundo transformado, se nós não nos transformarmos? Como esperar um mundo equilibrado, ainda com tanto crime sendo cometido na face da terra? Conforme nós encontramos em relação à questão do aborto. Como ter equilíbrio na face da terra enquanto milhões e milhões de criaturas inocentes são assassinadas? Estatísticas das organizações de saúde, Organização Mundial de Saúde e outras organizações a nível mundial, essas estatísticas chegam a conclusões aproximadas de até 55 milhões de abortos praticados em todo o mundo durante um ano. Tem uma outra estatística que apurou que em 2018 foram praticados 42 milhões de abortos e que para as nossas leis humanas, aproximadamente 25 milhões desses abortos teriam sido feitos de forma insegura, para não dizer de forma criminosa. Mas como nós sabemos, quase que todos os abortos são criminosos. Segundo nós encontramos em uma questão de O Livro dos Espíritos, eles consideram como não sendo criminoso aquele aborto quando há risco para a vida da mãe, que é preferível, conforme o termo que eles usam, é preferível salvar a vida da mãe, que já existe aqui fisicamente, do que o da criança. Mas, conforme eles nos falam aqui, este índice alarmante, da mesma forma que nós encontramos em relação à questão do suicídio, onde, conforme a estatística, inclusive, do ano passado, que foi publicada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 9 de setembro do ano passado, o Setembro Amarelo, quando nós dedicamos um mês para esclarecimentos acerca do suicídio. Então, eles nos informam que ainda continua praticamente os mesmos números, continuam os mesmos números dos anos anteriores, onde aproximadamente a cada 40 segundos é cometido um suicídio no mundo, na face da Terra, que isso chega a um número de 800 mil suicídios em um ano, e que para cada suicídio que se concretiza, aproximadamente 20 tentativas são realizadas. Como ter um mundo equilibrado desta forma? Então nós precisamos nos reequilibrarmos, nós precisamos voltar para dentro de nós e buscarmos o equilíbrio ou o reequilíbrio para a nossa harmonia. O universo nosso interior precisa ser harmonizado para exteriorizar esta harmonia para o universo exterior. E é lógico, quando nós comentamos, quando nós falamos em aborto criminoso, não estamos aqui de forma alguma apontando o dedo, conforme Jesus nos chama a atenção: atire a primeira pedra quem tiver sem pecado. Não estamos aqui dizendo que simplesmente criminalizar o aborto que vai resolver o problema. Não, isso não vai resolver o problema e sabemos disso. Não defendemos aqui, simplesmente não defendemos a criminalização do aborto, mas defendemos sim que possamos passar a viver aqui na face da terra como seres humanos. Aquele ser humano verdadeiro que se preocupa com a orientação das outras criaturas, principalmente daquelas no início da sua trajetória, dos nossos jovens, que eles possam receber a orientação, seja ele homem ou mulher,
a orientação, a integração e não a separação, que nós possamos verdadeiramente, na condição de homens, sexo masculino, que estamos animando um corpo masculino, que possamos verdadeiramente amparar as nossas mulheres, proteger as nossas mulheres, que são todas nossas irmãs, respeitar as mulheres. Nós precisamos cooperar com as mulheres, nós precisamos ter responsabilidade em relação aos nossos atos, em relação às nossas atitudes, porque sabemos que um processo de gravidez não se inicia simplesmente com a atitude da mulher. Nós precisamos agir verdadeiramente com fraternidade, nós precisamos agir verdadeiramente com amor, nós precisamos agir verdadeiramente como seres humanos. Com certeza, em nós nos comportando assim, na condição de masculino ou de feminino, nós com certeza estaremos em vias de resolver esses problemas nossos aqui na face da Terra. Consequentemente, eliminando também esses problemas de doença que se refletem no nosso corpo físico, seja de qual forma for. Precisamos sim trabalhar conjuntamente, não separadamente. E exatamente por isto e para isto que Deus permitiu que acontecesse tudo isto que está acontecendo na face da Terra, para a integração e não para a separação dos seres humanos. Mas hoje ainda comentaremos, conforme falamos no início, acerca do livro Calma, que tem como título, exatamente por isto que tecemos esses comentários anteriores, sobre acerto de contas. Então, o capítulo 18 do livro Calma tem esse título, Acerto de Contas. Quando é que faremos este acerto de conta? Dentro das religiões, normalmente nós conhecemos como juízo final, mas e também os nossos acertos de contas aqui entre nós? Então, Emmanuel nos diz assim, por Chico Xavier, que o companheiro terá tido estranho comportamento, agredindo-te ou prejudicando-te? Se um companheiro agiu desta forma para conosco, de que forma nós devemos nos comportar se alguém agiu de forma estranha, nos agredindo, nos prejudicando? E aí ele nos diz, não te des a reações precipitadas, sob o pretexto de justificar-te. Então ele nos diz que se alguém agiu desta forma conosco ou para conosco, não precisamos e não podemos agir de forma precipitada a pretexto de justificar ou de nos vingar aquela atitude equivocada. Imagina-te, antes de tudo, em lugar dele. Igual comentamos anteriormente em relação à questão do aborto, atire a primeira pedra, o que nós faríamos, conforme ele nos fala aqui, o que nós faríamos se estivéssemos no lugar daquela criatura que cometeu o aborto? Aquela criatura, neste caso, mulher, que via de regra foi abandonada, não foi protegida, não foi amparada por quem deveria amparar, não só o pai da criança ou daquele que foi abortado, mas por todo o seu agrupamento familiar, pela sociedade de uma forma geral. Fazei ao outro tudo aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. E na sequência ele nos diz ainda, como te desinibirias se estivesse uma pessoa querida, se tivesses uma pessoa querida se avizinhando da morte? Qual seria o nosso comportamento? Pode ser que aquele que agiu de forma equivocada para conosco, ele esteja passando por um momento desse? E aí ele acrescenta, que comportamento seria o teu ante determinada moléstia que te corroesse o corpo no momento em que alguém te lembrasse o peso de uma dívida? Você está passando por sérias dificuldades em relação à doença refletindo no seu corpo físico e alguém ainda chega para você e atira na sua face, lembra-te de uma dívida que você tem para com ele.
qual seria o seu comportamento? E aí ele acrescenta: se te vês à frente de um louco, não podes ignorar que será impossível curá-lo com marteladas na cabeça. Então aqui é uma simbologia que Emmanuel usa bastante significativa em relação ao nosso comportamento. Se estamos à frente de um louco, como imaginar que iremos curar aquele processo de loucura dele dando-lhe pancadas, dando-lhe porretadas, igual ele fala aqui, marteladas na sua cabeça? Não vamos resolver o problema, não iremos resolver esse problema, mas sim iremos agravá-lo um tanto mais. Diante de um prejuízo material, aqui ele nos fala em relação ao nosso comportamento, qual deveria ser o nosso comportamento diante de um prejuízo material que alguém tenha causado a nós. Diante de um prejuízo material, mesmo de grandes proporções, se pode sustentar-te sem que o devedor consiga solvê-lo, ou seja, pagar a dívida, mais vale esperar que provocar um rompimento de consequências imprevisíveis. Então aqui ele nos orienta que se estamos passando por esse tipo de dificuldade, onde emprestamos recursos financeiros para alguém e este alguém não consegue nos pagar, mas com isto ou por causa disto, mesmo assim, não iremos passar necessidades, não estamos passando fome, conseguimos ainda nos manter, do que adianta? Do que adianta, conforme ele nos fala aqui, prejudicarmos ainda mais aquela criatura com consequências imprevisíveis para o futuro, se não irá resolver o problema, irá ainda prejudicar, irá agravar ainda mais, em rompendo um relacionamento com aquela criatura, ou às vezes até causando uma desavença maior. Então ele nos fala que sigamos adiante. Pensa nas ocasiões em que corações amigos te haverão desculpado as próprias faltas. Então o que nós temos que imaginar é que se aquele está com falta para conosco, e nós para com outros? Quantos outros já desculparam as nossas faltas? Por que não desculpar, por nossa vez, desculparmos as faltas alheias? Medita nas pessoas queridas, para as quais muitas vezes terás de impetrar a benevolência dos outros, algumas vezes até mesmo desses outros a quem talvez pretendas constranger com desafios e exigências. Então aqui ele nos fala para lembrarmos das outras pessoas, das pessoas queridas, que em muitas situações teremos que buscar junto a outras criaturas a benevolência, a bondade delas para com aqueles entes queridos. E se tivermos que buscar, e a única pessoa que tiver para buscarmos for aquela criatura que tenhamos prejudicado no passado por uma intransigência nossa, como iremos buscar uma bondade, ou seja, uma benevolência dela para com o ente querido, se quando ela precisou de benevolência da nossa parte, nós não agimos assim? E por último ele diz: em qualquer acerto de contas, medita na extensão das nossas dívidas para com Deus e serena-te na certeza de que acima de todos os conflitos, a paciência vale mais. Então aqui ele nos chama a atenção em relação às nossas dívidas para com Deus. Por que cobrarmos de forma tão insistente, de forma tão truculenta, uma dívida que outros tenham para conosco aqui na jornada terrena, se nós temos tantas dívidas para com o Pai? Pensemos nisto. E, é lógico, pensemos realmente, lá no fundo da nossa consciência, como Jesus agiria em Ele estando no nosso lugar. Será que Ele agiria assim como gostaríamos de agir?
ou como já agimos de forma equivocada para com as outras criaturas? Reflitamos, meus irmãos, reflitamos sobre o nosso comportamento. E lembrando que não estamos aqui para querer dar lição de moral a ninguém. Tudo isto que estamos falando aqui, não estamos falando para vocês. Estamos falando, em primeiro lugar e acima de tudo, a mim mesmo. O mais necessitado de todos de ouvir esses puxões de orelhas não são vocês, sou eu mesmo. E é por isso que estou falando do Evangelho de Jesus. Mas não só falar, temos que nos esforçar e esforçarmos muito para colocarmos em prática esses ensinamentos nas menores atitudes do nosso dia a dia. Paz a todos nós, uma boa tarde e até a próxima oportunidade. Que Jesus possa nos envolver e nos amparar sempre. Paz aos nossos corações.